Mas quando eu falo, ó, uma lei entra em vigência, no sentido de entrada em vigor, aí é o vacatio legis. É outra conotação. Aí, a vigência aqui significa aptidão para produzir efeitos. Aptidão para produzir efeitos. Significa maturação social. Mas você tem até uma intuição. Lugon, lá no direito civil, no direito comercial, no direito seja qual for, quando você diz que uma lei entra em vigor, ela tem eficácia. No tributário, não necessariamente. Que no tributário existe uma terceira regra para ela ter eficácia. Ela tem que respeitar o princípio da anterioridade. Lembra disso? O princípio da anterioridade, ou seja, previsto no 150, inciso 3, a linha B, inciso 3, a linha B da Constituição, é uma regra para que a lei tenha o quê? Eficácia. Quero dizer o seguinte: lei tributária não está necessária, não tem eficácia na data em que entra em vigor, necessariamente. Entrar em vigor significa acomodação da lei na sociedade. Mas se a lei tributária ela está criando o tributo ou majorando, ela tem que respeitar um princípio constitucional de não surpresa. É outra regra ainda, plus, extra. E aí ela só terá eficácia quando, além de estar em vigor, além de também respeitar o princípio da anterioridade. Ponto. Professor, pergunta do aluno, mas teria alguma hipótese da lei ter eficácia quando entrar em vigor? Sim. Basta que ela não esteja nem criando o tributo, nem majorando. Se ela não cria nem majora, ela tem que respeitar a anterioridade? Não. Aí ela vai ter eficácia quando entrar em vigor. Não é simples? A lei tem eficácia na data em que entra em vigor, se não tem que obedecer a anterioridade. Mas se tem que obedecer, aguarde-se o 1º de janeiro. Eu vou entender isso melhor daqui a pouquinho. Eu só queria ler o primeiro princípio da anterioridade. Vamos ter a folhinha? Bom, o princípio da anterioridade tributária, também chamado de anterioridade dos exercícios, ou também chamado de anterioridade anual, ou anterioridade mínima. Só isso aqui que não vai dar para entender agora, eu vou só gravar só. Significa que lei que institui ou que majora tributo, isso é surpresa gravosa, publicada no ano X, só se aplica para fato gerador que ocorrer no ano X mais 1, a partir de 1º de janeiro do ano X mais 1. Quer dizer, o fato gerador que ocorrer no ano subsequente, essa lei se aplica. Aplica-se, no sentido de cobra-se. Vamos ler o artigo 150, inciso 3, a linha B. Vamos lá?
Vou ler junto. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, ao Estado, ao DF, ao município. Inciso 3. Cobrar tributo, cobrar é no sentido de aplicar a lei, é no sentido de eficácia da lei. É vedado cobrar tributo para fatos que ocorram no mesmo exercício em que ela foi publicada, instituindo ou majorando o tributo. Quer dizer, no ano em que ela é publicada, criando um tributo ou majorando, ela surpreende o contribuinte, não surpreende? É uma surpresa gravosa, né? O contribuinte não está preparado. Ele está preparado para aquela despesa? Não. Ele não podia prever uma despesa de um tributo novo. No ano em que ela é publicada, surpreendendo com surpresa gravosa, a Constituição protege você, contribuinte. No ano em que ela é publicada, criando o tributo ou majorando, ou seja, quando a surpresa se diz gravosa, a Constituição diz, naquele ano você não pode ser prejudicado. Então essa lei só se aplica para os fatos que você, contribuinte, praticar no exercício seguinte. Por exemplo, publiquei a lei no dia 1º de julho de 2008, aumentando o tributo. Essa lei só se aplica para o fato que você praticar a partir de 1º de janeiro de 2009. Não é um ano depois, não, hein? É 1º de janeiro. Ah, você quer falar de noventena? Não aprendi ainda, eu falo daqui a pouco. Noventena eu não aprendi, deixa para depois. Primeiro eu estou no princípio da anterioridade tributária. Publicou a lei 1º de julho. Está errado falar que eu só aplico em 1º de julho do ano seguinte. Não é isso, eu aplico em 1º de janeiro. Publiquei a lei aumentando imposto de renda. Olha só, aumentando imposto de renda. Aumentando imposto de renda no dia 28 de dezembro. Pela anterioridade, aplico já a partir de 1º de janeiro. 3 dias depois. 1º de janeiro, isto aplica-se ao período de exercício subsequente, obrigado. Aplico ao período de exercício subsequente. A surpresa é gravosa. Quer dizer, não posso aplicar no mesmo exercício. Eu não posso aplicar no mesmo exercício. O exercício vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí é o ano calendário. É o ano civil. De 1º de janeiro. Quem explica o que é o exercício para fins desse princípio é uma lei. Lei 9.300 e alguma coisa. Eu esqueci o nome da lei. Tá? Tem uma lei dizendo, olha, para fins do princípio da anterioridade, considera-se exercício 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso não é ao léu, não. Tem uma lei dizendo isso. Então, publiquei a lei em 28 de dezembro, aumentando o tributo. 3 dias depois eu posso aplicar. Pode parar. Mas o professor está muito próximo à cobrança. O prazo de proteção aí é mínimo. Não interessa. Isso é o princípio da anterioridade. Se você quer uma proteção maior, daqui a pouco a gente fala dela. Tem um artifício para te dar uma proteção maior. Mas deixa para daqui a pouquinho. Por enquanto eu estou analisando esse princípio. Então, publiquei em 28 de dezembro, 3 dias depois, no exercício seguinte, aplica-se. E eu dei um exemplo que é verdadeiro, tá? O imposto de renda acontece assim mesmo. Publicou em 28 de dezembro, 1º de janeiro do ano seguinte, aplica-se ao período de exercício subsequente. Bom, comentários meus aí, que você pode não ter captado e vai captar agora. O princípio da anterioridade tributária é para tributo ou também se aplica a multas? Responde. Olha para o artigo. Olha para o artigo. É para tributo. Multa não respeita não, pelo amor de Deus. Lei que cria multa aplica no mesmo exercício, tá? Não inventa não. É só para tributo. É para lei que institui ou que extingue? Que institui. Que majora ou que reduz? Que majora. Lei que reduz ou extingue aplica no mesmo exercício. É quando a surpresa for gravosa. Tá tranquilo? Mas aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer. Vira a folhinha para frente, deixa eu ver se tem.
Obrigado. Que página é essa? 60? Olha a página 60. Aproveitar para dizer para você que a lei, para ter eficácia, vai ter que combinar a irretroatividade com a anterioridade. Vai ter que combinar. Então, para a lei ter eficácia, vamos combinar? Eu coloquei 2 desenhos para você na página 60. No desenho de cima eu coloquei o seguinte exemplo. Como eu não aprendi ainda a contar vacassulés, não aprendi mesmo, vou aprender no futuro. No desenho de cima, coloquei uma lei publicada num certo exercício. Coloquei ela entrando em vigor no mesmo exercício. Por quê? Porque eu quis. Então, exercício X. Aí foi 2002. E a pergunta é, quando é que ela vai ter eficácia? Bom, vem para esse desenho de cima. Depois, no desenho de baixo, ela foi publicada naquele exercício e eu coloquei que ela entrou em vigor em 2003. Vigor em 2003. Porque vacassulés não aprendi a contar. Então, eu estou fazendo os opostos. No exemplo de cima, ela entrou em vigor no mesmo exercício. No exemplo de baixo, ela entra em vigor no exercício seguinte. E essa lei está aumentando o tributo, ou criando o tributo. Bom, para a lei ter eficácia, 3 regras. Primeiro, tem que observar o princípio da irretroatividade. Olha para cá. Irretroatividade significa que ela se aplica para fato posterior à sua vigência. Isso aqui é o princípio da irretroatividade. Vou colocar IRR. Publicou, se aplica para frente. Não é assim? Mas isso não é suficiente. Desculpa. Irretroatividade. Isso não é suficiente. Porque ela também tem que entrar em vigor. Vacatio legis. Então, para ela respeitar o vacatio legis, ó, tem que esperar a sua entrada em vigor. Isso aqui é o vacatio legis. Ou seja, esse período aqui. Esse período tem que ser respeitado. Então tem que esperar entrar em vigor para ter atendido o vacatio legis. Não é assim? Então não basta ser publicada, tem que entrar em vigor. Agora, se ela cria tributo, olha para cá, também tem que atender o que princípio? Princípio da anterioridade. Tem que esperar 1º de janeiro do ano seguinte, do ano de 2003. Então, ó, quando é que ela tem eficácia? Olha a interseção de tudo, ó, interseção. Ela vai ter eficácia em 1º de janeiro, nesse exemplo. Já atende à irretroatividade, já está em vigor e já respeita a anterioridade. Ponto. Dúvidas no desenho de cima? Eu tenho uma dúvida. Olha a dúvida. Ó, e se a lei é publicada, e esse fato que ocorre aqui? Tem um fato, Lugon, que vai ocorrer em 2002, entre a entrada em vigor e 1º de janeiro de 2003. Nesse caso, a esse fato a lei não se aplica, porque ela não tem eficácia ainda. Então, no tributário, eu posso ter uma lei em vigor que não tem eficácia. Não se aplica. Ela só se aplica para os fatos que ocorrerem em 2003, nesse meu exemplo. Porque lei tributária não tem eficácia necessariamente quando entra em vigor. Só tem eficácia quando respeita as 3 regras. Tranquilo? Então tem um vácuo ali, né? Um espaço de vigência sem eficácia. Mas lógico, isso aqui não é direito civil, isso aqui é direito tributário. Tem que ter respeito ao princípio da anterioridade. Não é suficiente a regra de vacatio legis. Foi ou não foi? Desenho de baixo. Vamos fazer as 3 regras de novo? Ó, primeira regra, tem que respeitar a irretroatividade. Irretroatividade, ó, eu respeito a partir da publicação. Segunda regra, tem que esperar entrar em vigor. Opa, entrar em vigor. Ó, aqui. Vacatio legis. Ó, o vacatio legis foi enorme dessa vez, né? Ó, o vacatio legis, qual foi? Esse período entre a publicação e a entrada em vigor, não é? Então, só depois de atender o vacatio legis é que eu posso aplicar. Agora, curiosidade. Nesse caso, ela respeita a anterioridade a partir de quando? Será a partir de 1º de janeiro de 2004 ou será a partir de 1º de janeiro de 2003? 1º de janeiro de 2003. Já estará atendendo a anterioridade, porque anterioridade é aplicar no ano seguinte em relação à sua publicação. Anterioridade é aplicar no ano seguinte à publicação.
Então já estarei respeitando desde 1º de janeiro de 2003. Qual é a interseção agora? A interseção aqui, ó. A interseção, a eficácia, é quando ela entrar em vigor. Porque quando ela respeitar a anterioridade, ainda não estará em vigor, não estará em vigência. Então, em 1º de janeiro de 2003, ela já está atendendo a anterioridade. Já está atendendo ao critério constitucional de não surpresa, mas ainda não sofreu maturação social. Não se acomodou na sociedade. E isso é uma regra também condição. Nesse caso, só vai ter eficácia quando, além de ser publicada, e além de respeitar a anterioridade, quando ela também já estiver em vigência, em vigor. Aí, as 3 regras, elas coincidem e eu teria interseção, eficácia da lei. Fala. Vacatio legis? Não, eu chutei. O que definiu? Na verdade, eu não sei contar vacatio legis ainda, vou aprender no futuro, né? O que eu fiz? Eu fiz um exemplo para você em que o vacatio legis coincide no mesmo exercício da publicação e fiz um exemplo em que o vacatio legis cai no exercício seguinte. Quanto? Por quê? Eu ainda não aprendi a contar. Eu dei exemplo oposto. Não é isso? Vamos dar um exemplo fictício. Imagina só que essa lei aqui diga assim, ó, essa lei entra em vigor na data da publicação ou 45 dias depois. Mesmo exercício. No exemplo de baixo, essa lei entra em vigor em 1º de julho do ano seguinte. É um exemplo fictício, hipotético, eu não aprendi a contar ainda. Eu só fiz os exemplos opostos. Pergunta.